Você treina, se esforça, mas sente que seu físico não entrega o mesmo resultado compatível com a sua dedicação e com seu esforço? Isso é muito comum em quem já treina há algum tempo. O problema dessa pessoa não é mais ir para academia, ter a consistência nos treinos. Pelo contrário, ela já tem isso bem consolidado, ela gosta de treinar, ela consome conteúdo em relação a isso. Só que ainda assim, o físico dela chegou num platô que ela não consegue mais mudar. Isso é muito comum e o problema nesses casos não é mais uma falta de dedicação, é uma falta de entender quais são os pilares, quais são os princípios do treino, do estilo de vida que estão desajustados, que estão impactando nessa evolução. Então é extremamente comum eu receber alunos dentro da consultoria que já têm ali 5, 6, 7 anos de treino, mas que estão estagnados, estão frustrados, porque até já chegaram no resultado bacana, mas querem ir além, querem dar mais um passo, mas não sabem aonde devem focar as energias. Nesse vídeo eu vou mostrar quais são os principais erros de quem já treina há algum tempo e ficou estagnado e como fazer para conseguir então superar essa barreira e voltar a evoluir. O primeiro ponto é em relação à progressão de carga. E muita gente pensa que a progressão de carga é somente progredir peso. Mas a progressão de carga pode ser progredir repetições, progredir o peso propriamente dito. É esse aumento da quantidade de trabalho no treino. E o que acontece? O nosso corpo, o nosso músculo, ele vai responder à melhora de estímulo. Então, se constantemente você está melhorando aquele estímulo, constantemente o seu corpo vai ter uma justificativa para aumentar a massa muscular. E o que faz esse estímulo melhorar constantemente ao longo do tempo? É justamente essa atenção às variáveis de treino que vão impactar no que é o seu desempenho. Então, se constantemente você está ou melhorando sua força, ou melhorando sua técnica, ou conseguindo ali fazer mais repetições com a mesma carga, isso é um sinal que aquele estímulo está sendo qualificado ao longo do tempo. E esse é um dos principais fatores para a gente observar. A gente sempre garantir que essa progressão esteja acontecendo ao longo do tempo. Muitas vezes também, o que pode eventualmente impactar nisso, não são só variáveis de treino, a gente tem os fatores de recuperação, de nutrição, de sono, de álcool, que pode também impactar nisso, mas muitas vezes também pode ser um volume de treino excessivo, pode ser não ter o monitoramento adequado das cargas, e aí, sem a gente monitorar e não saber como ajustar, a gente acaba não conseguindo fazer essa progressão de forma adequada e a pessoa acaba estagnando. O segundo ponto é um volume de treino muito acima da real necessidade e capacidade daquele indivíduo. A gente sabe que existe uma relação de dose e resposta em relação ao volume de treino. Ou seja, na teoria, quanto mais volume, melhor para a hipertrofia. Só que isso, na verdade, é uma relação em U, que a gente chama, onde existe ali um volume ideal. E esse volume é algo individual, assim como as calorias das dietas. Uma dieta, por exemplo, que é para emagrecimento uma pessoa X, não necessariamente vai funcionar para a pessoa Y. Então, é muito importante a gente mensurar e controlar esse volume de treino. Via de regra, a gente tem algumas recomendações bem gerais, de pelo menos ali, por exemplo, 10 a 12 séries por grupamento, sendo como um volume base. E em cima desse volume, a gente conseguir fazer essa progressão de carga. Então, se a gente está conseguindo se recuperar e responder bem dentro do volume proposto, é sinal que aquele volume está adequado. Se a gente não está conseguindo, por exemplo, fazer a progressão de carga dentro do volume de treino atual, como a gente falou no tópico anterior, essa progressão é algo fundamental. E um dos motivos de não progredir pode ser muito volume de treino, ou seja, muitos exercícios, muitas séries. É extremamente comum quando a gente pega sujeitos avançados, a gente pegar, por exemplo, 5 exercícios de peito, 5 exercícios de dorsal, às vezes no mesmo dia. E a gente contando, esses 5 exercícios, 4 séries, por exemplo, cada um deles, isso vai dar cerca de 20 séries por grupamento. Não é um volume extremamente alto, mas já é um volume importante e que muitas vezes a pessoa só foi colocando mais exercício, botando mais estímulo, mas não tem uma justificativa para ter aquele volume. E às vezes, com 16 séries, com 15 séries por grupamento, a pessoa vai conseguir performar muito melhor, se recuperar, ter menos fadiga, menos cansaço, voltar a fazer progressão de carga e de fato ela vai identificar ali esse volume adequado para ela. Então, muitas vezes, quando a gente pensa no indivíduo que ele já é intermediário, que ele já é avançado, a gente tende a associar que esse indivíduo vai precisar de um treino muito maior ou um treino muito longo. Só que, na verdade, tende a ser o contrário, porque o cara que é avançado,
ele por vezes já tem uma boa técnica, ele já sabe da importância do aquecimento e ele já sabe realmente se desafiar no treino. E agora que ele sabe se desafiar no treino, quando a gente coloca, por exemplo, 2, 3 exercícios para ele consegue de fato extrair o máximo daqueles exercícios, porque ele sabe também chegar na falha ou chegar próximo à falha, muito diferente do sujeito que está iniciando. O sujeito que está iniciando não tem nenhuma ou pouca coordenação motora, não tem muita noção do que é chegar próximo à falha, não tem noção da real força e das cargas que ele deveria utilizar. Então existe ali todo um processo de aprendizagem, um processo de adaptação. E aí, por vezes, faz até mais sentido botar um pouquinho mais de volume para esse sujeito que é iniciante, porque a gente já sabe que ele vai desperdiçar várias das séries, né? Justamente ajeitando carga, se entendendo e tal, se subestimando. E aí esse volume um pouquinho maior compensa. Já para o indivíduo que ele é avançado, justamente por ele já saber extrair o máximo de cada série, de cada repetição, dele conseguir executar tudo ali já num padrão acima da média, se a gente bota um volume muito grande para esse cara, ele vai quebrar e não vai conseguir sustentar e vai acabar por vezes estagnando por conta de volume de treino, com o nível de condicionamento, com a real capacidade que ele tem. O terceiro ponto é uma técnica inadequada de movimento. A pessoa muitas vezes aprendeu a treinar por conta própria, nunca teve um feedback externo de como é que é a execução dela e ela acabou desenvolvendo vários vícios de execução. Então, por vezes, ela até consegue pegar uma boa carga, consegue ali fazer exercício com peso relativamente bom, porém, com a técnica inadequada ou com a técnica parcialmente certa, o que vai acontecer é que ela vira e mexe, vai sentir dor, vai se sentir fisgada, pontada, por vezes pode até se machucar e a pessoa muitas vezes não está disposta a baixar a carga para conseguir fazer um trabalho ali de ajuste de técnica, incluir educativos e conseguir reorganizar esse padrão de movimento. E aí, com isso, a pessoa começa a ficar dando murro ali em ponta de faca, porque ela não consegue mais evoluir, não é porque ela não tem força, não é porque a dieta ou o treino necessariamente estão inadequados, mas é porque a técnica dela de movimento não está ajustada para o que ela precisa para conseguir extrair mais ali do exercício. E o mesmo acontece aqui também em exercícios básicos. Tem muita gente que treina há bastante tempo, mas não sabe fazer um bom agachamento, um bom levantamento terra, uma boa remada, e não que seja também necessariamente obrigatório, mas são exercícios básicos que eles são muito bem-vindos e ajudam muito na construção de um físico bacana. O quarto ponto aqui, que eu também acho muito interessante de conversar, é treinar sempre até a falha. Então a pessoa que ela está treinando sempre até a falha, isso é um ponto que vai atrapalhar essa pessoa. Eu vou pegar de novo aqui o exemplo do indivíduo que está começando. Quem está começando, muitas vezes a gente estimula a esse sujeito a chegar mais vezes na falha ou próximo à falha, porque ele não tem bem regulado, ele não sabe o que é chegar na falha, nunca sentiu essa sensação. E aí é um sujeito que muitas vezes, quando começa a sentir uma certa queimação, um certo desconforto, ele já vai parar a execução, ficando muitas vezes a 4, 5 repetições da falha, e com isso ele está deixando ganhos importantes na mesa. Então, para quem está começando, muitas vezes a gente estimula, cara, chega na falha ali em pelo menos 2 séries, 3 séries do exercício, para ele sentir o que é chegar à falha ou próximo à falha e entender. Uma vez que ele entendeu o que é chegar na falha, eu costumo brincar que a gente só precisa aprender a chegar na falha para depois nunca mais chegar na falha. Porque hoje a gente já sabe a partir da ciência que se a gente chega na falha ou fica a 1 ou 2 repetições da falha, o resultado, pensando em hipertrofia, é basicamente o mesmo. Porém, quando a gente tem um pensamento de médio a longo prazo, se você está em todo treino, em todo exercício, chegando em muitas séries na falha, isso começa a gerar uma fadiga residual que começa a comprometer o seu desempenho, sua progressão de carga, o seu volume de treino como um todo. Então, pensando a médio e longo prazo, não é interessante a gente buscar chegar muitas vezes na falha. E isso é um erro que a gente vê os indivíduos avançados cometendo. Como eu falei, são indivíduos que já sabem treinar, que já sabem chegar na falha, e eles ficam sempre buscando chegar no limite, no limite, no limite. Só que esse limite, às vezes, por mais contraintuitivo que seja, é o que justamente está fazendo com que eles fiquem no mesmo lugar. Porque se eles deixam, por exemplo, sempre 1 ou 2 repetições ali de reserva, quando chega no próximo exercício ou na próxima série, ele vai estar com mais gás, com mais disposição para conseguir extrair mais daquela série.
E isso a médio e longo prazo vai fazendo que o volume de treino aumente, que a força dele aumente e que ele consiga de fato se recuperar melhor daquele volume que está sendo proposto. Então tenha sempre em mente que o principal aqui não é necessariamente a quantidade de séries, e sim a quantidade de séries que você consegue se recuperar e performar bem em cima disso. Esse que é o fator determinante para a gente monitorar. E aí, mais uma vez, quando a gente sempre chega na falha, o que vai acontecer é que esse volume vai ser impactado. Via de regra, então, qual que é a orientação? O indivíduo que está começando, ele pode ali chegar em 1, 2 séries na falha, basicamente em todo o exercício, para ele entender o que é a falha e ganhar essa proximidade com a falha. O indivíduo que ele já é avançado, que ele já sabe treinar, o indicado é no máximo 1 série por exercício que ele busque de fato a falha muscular, normalmente sendo ideal a última série de cada exercício. E nas demais séries trabalhar com essa proximidade com a falha, deixando aí de 1 ou 2 repetições na reserva. O próximo ponto é não anotar as cargas. Isso é uma das coisas mais simples, que mais faz diferença, que as pessoas mais subestimam. Eu mesmo por muito tempo já confiei na minha memória para lembrar a carga de cada exercício. E por que isso é importante? Se você não sabe exatamente qual é a sua carga para determinada margem de repetições em cada exercício, o que vai acontecer é que você vai se subestimar e você não vai conseguir extrair o máximo da maior ferramenta de transformação que existe, que é o treino. E aí lembra, quando você é iniciante, justamente por sua margem de evolução ser muito boa, se por vezes você desperdiça 1 ou 2 séries ali em algum exercício, isso não vai fazer muita diferença. Mas se você já treina, é intermediário, é avançado e está buscando um resultado acima da média, você tem que ter muita atenção para você conseguir de fato extrair o máximo de cada série e de cada exercício. E um dos fatores mais importantes, mais determinantes para que você de fato consiga fazer isso com êxito, é justamente anotar a carga de cada exercício. Porque vamos supor que a sua carga real ali no agachamento, né, as suas séries válidas, seja ali, por exemplo, de 30 quilos de cada lado. Então você já sabe que enquanto você estiver abaixo disso, o que você vai estar fazendo é aquecendo, é se preparando. E aí você só vai começar de fato a contar quando estiver ali realmente com seus 30 quilos. E quando você confia na sua memória para isso, o que tende a acontecer é que você, beleza, você vai ter ali uma noção, mas isso vai variar ao longo dos dias. Pode ser que algum dia você fique abaixo, outros dias você fique acima, e você vai perdendo essa mensuração, que é algo tão importante quando a gente está pensando justamente nessa evolução contínua ao longo do tempo. Costumo brincar que as cargas é como a dose do remédio. Se você dá uma dose muito acima, faz mal, mas se você dá uma dose também muito abaixo, não vai fazer diferença. Então a gente acertar a dose e ir ajustando essa dose ao longo do tempo é fundamental. Matheus, onde é que eu anoto? No caderno, no aplicativo? Cara, qualquer lugar. Isso é totalmente uma questão de preferência. Pode ser no bloco de notas, tem gente que é mais old school, gosta do caderninho, tem aplicativo como o Heavy, que ajuda também nesse controle. O mais importante é não deixar solto. E por fim, o último erro, e esse eu acho que é o que eu mais cometo, que é deixar o treino entrar no automático. O que acontece? Para quem já treina há muito tempo e gosta de treinar aquilo, faz parte da vida da pessoa, o treino vira basicamente uma tarefa do dia para ser cumprida, né? Seja de manhã, seja tarde, seja à noite, que às vezes as pessoas têm ali um horário fixo, mas ela sabe que o treino para ela é inegociável. O problema aqui é quando o treino começa a virar só uma questão de você bater ponto, de você ir para academia, ou então de no dia mais corrido, você foi lá, fez o treino que deu, mas sabe que não foi o melhor treino, porém isso começa a virar rotina, você sempre só tá indo, mas não tá de fato olhando para todas essas variáveis, buscando realmente se desafiar. Até porque com correria do dia a dia, com estresse, com trabalho, com reuniões, cara, às vezes é normal, tu vai pra academia, a cabeça tá meio aérea, tu não tá ali totalmente focado, não consegue realmente se concentrar, tem celular, tem gente chata te perturbando na academia, e se a gente não tem esse foco, se virar algo automático, esse cara tá indo lá bater ponto, o que acontece? Por muitas vezes você vai conseguir manter o resultado ou não perder muito, mas evoluir você não vai. E aí, qual que é o ponto? Tem um momento de tudo, né? Tem fases da vida de que as coisas vão estar mais puxadas e aí tu tá batendo ponto, vai super fazer sentido, vai valer a pena. Só que isso tem que estar consciente. Eu sei que tá puxado, eu sei que a cabeça tá ruim, não vou conseguir progredir carga
agora, não vou conseguir me desafiar, mas tá tudo bem, eu vou lá fazer o mínimo. Ok. O problema é quando isso não está consciente, é quando está no automático, você até está querendo evoluir, mas não está percebendo que está tratando o treino só como uma tarefa a mais do dia. Então, para a gente conseguir romper esse ciclo de estagnação, mais uma vez, o treino é a maior ferramenta de transformação que existe. E é nele que a gente tem que botar, cara, toda a nossa energia. Não é em jejum, não é em técnica avançada, não é em hormônio, cara, é você buscar evoluir no seu treino de forma consistente. E por isso que a organização dessas variáveis é algo fundamental e é muito importante ter atenção para não deixar o treino cair no automático e só virar mais uma tarefa do dia a dia. Se você quer ajuda durante o processo de ganhar massa muscular, perder gordura, melhorar a saúde, estética e composição corporal, aqui embaixo tem um link da nossa consultoria, clica aqui e chama a nossa equipe lá. Se você chegou até aqui, acredito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te agregado de alguma forma, considera deixar o seu like, se inscrever no canal, deixa aqui um comentário também falando o que você achou do vídeo, me segue lá no Instagram, @MatheusCandelô, e por hoje foi isso. A gente se vê numa próxima. Até mais!